Agora são 9h06, 9h06. Na segunda-feira eu tinha avisado aos nossos queridos ouvintes que tinham mudanças no nosso Falando de Saúde. É isso mesmo. Normalmente o Falando de Saúde é nas segundas-feiras, mas a partir desta semana, doutora Natália Rezende, o nosso Falando de Saúde, nas quintas-feiras, certo, Natália? Bom dia, bem-vinda. Certíssimo. Bom dia, Eloy. Bom dia, pessoal. Agora estamos em novo horário, mesmo horário, mesmo horário, dia. Mas um novo dia. Exatamente. Mesmo bate-canal, mesmo bate-horário, mas num novo bate-dia. Nossa, essa foi triste. Exatamente. Eu até tô gostando. Quinta-feira tem um clima assim já de fim de semana. O que você acha? Tô sabendo. É pré-sexta, como muita gente fala, né, Natália? Exato. E hoje, pra gente comemorar já o nosso novo dia do Falando de Saúde, a gente tem convidada chegando com a gente. Uma convidada super animada, igual a gente. Que bom, doutora Mariana Tenório. Oi, Mariana, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bem-vinda. Obrigada. Ó, já chega estreando o nosso novo dia, não, né? A Mari tá super chique. A Mariana, ela é veterinária dermatologista especialista em alergia nos pets. Então, esse é o nosso tema de hoje. Exatamente. Vamos falar de alergia nos pets. Aliás, é uma situação que a gente tava, inclusive, essa semana, no Jornal da Manhã, na edição regional de São José dos Campos, a gente estava conversando no Falando de Negócios exatamente sobre pets, e era essa questão de como está acontecendo uma humanização, né, em relação aos pets, a atenção muito maior hoje com os pets, né? Eles merecem. E aí onde entra a Mariana, né? É nessa parte mesmo. Bom, mas vamos começar por onde? Vamos começar falando por qual parte, Natália? Acho que a gente pode começar pedindo para Mari explicar o que é a alergia, né, nos animais, e principalmente em que animais ela é mais comum. A gente chama de dermatite atópica. É isso, Mari? É isso mesmo, Nath. Eu costumo falar durante os atendimentos a palavra alergia, que eu acho que fica assim um pouco melhor para o tutor entender, né, a palavra. E assim, a gente usa muito uma definição mundial, né? A gente falar que é de origem genética, então é uma herança genética familiar, e multifatorial, porque alergias são várias causas e elas podem acontecer juntas entre elas, né? Certo. Não só uma coisa ou outra. É o que eu falo pro tutor: olha, eu tenho alergia a camarão, glúten, picada de abelha, picada de pernilongo. Então, assim, não significa que eu tenho uma e eu não tenho a outra, né? E a minha palavra frustrante é que não tem cura, né? Tem controle. Então essa é a definição. A gente tem que ter em mente que é genético, mas dá para ter qualidade de vida, né, nos pets. Eu acho que estamos aqui de mãos dadas. Ninguém solta a mão de ninguém na dermatite e na rinite, no meu caso, né? Verdade. Porque é muito parecido, a doença alérgica é muito parecida no animal e no adulto. Só mudam os pacientes, Só mudam né? os pacientes. Só mudam os pacientes. A situação é a mesma, A né? situação é e às vezes o tutor ou o pai de pet e o pet são alérgicos, Todos, né, Mari? é o que eu mais atendo. Aí que a gente discute os casos, né? O meu professor na faculdade até falava: a rinite está para o ser humano, assim como a dermatite atópica está para os animais. Ou seja, isso é muito comum, né? Olha, muito comum. Isso é interessante, eu ia te perguntar. Dentre as alergias, né? Então, no adulto a gente pensa alergia de pele, alergia de comida, asma e rinite. No animal, você considera que a dermatite, a de pele, é a mais comum? A dermatite atópica, né, é a mais comum e reage geralmente a fator ambiental, que eu acho que é um pouco parecido isso com a rinite também, né? O problema nosso maior hoje na dermatite atópica é uma pele reativa a uma pouca quantidade de ácaro no ambiente. Não que não tenha quanto o restante, mofo, grama, pólen, tem também. Mas é o que o Eloy falou, né? Como o pet está ficando familiar, o cão, quanto mais dentro de casa, mais exposto a ácaro ele é. Então, Sim. a chance dessa... Já tem um fator genético ali, né? Uma pele só esperando esse contato. E aí a carga ali, a sobrecarga de ácaro é alta, acaba que reage mesmo. Então, por isso que a gente pega muito hoje, né? E qual é digamos assim, quando o papai, mamãe de pet, né, titio de pet, quais são os primeiros sintomas que ele percebe que tem esse tipo de problema? Qual é a primeira coisa que ele tem que... nossa, isso aqui realmente está parecendo uma situação que eu preciso
né, levar para fazer um tratamento específico? Ô Eloy, eu achei assim excelente a sua pergunta, porque eu abordo muito isso nas redes sociais, né? Então, os primeiros sinais geralmente é otite, que é a inflamação das orelhas, né? Unilateral ou bilateral, né? De um lado ou do outro, a gente não tem uma categoria que fale, não, é só um lado, é os dois, não. Lambedura de patas também são os primeiros sinais. Então, às vezes, passa até desapercebido, porque como o ser humano hoje, vou fazer uma analogia, como o ser humano hoje é muito ansioso, criou-se isso pro pet. Isso não é verdadeiro. Ele tá lambendo pata porque ele é ansioso. Não, ele lambe pata porque ele é alérgico, é o primeiro sinal, né? Então a gente tem que realmente procurar o dermato, porque muitas vezes o colega mesmo, né? O clínico geral, às vezes ele mesmo, de tanto ele ouvir, né? O ser humano é ansioso, rói unha. Então, criou-se isso pro animal também e essa informação não é verdadeira. Lambeu pata, coçou a orelha na infância, alérgico, né? A primeira alergia que a gente tem na infância. Primeiro sinal de alerta, né? Exato. E pode estar relacionado na infância ao alimento. Aí a gente vai ter que investigar realmente, não sei se acho que isso com as crianças também, não sei se acontece, né? A gente pensa muito no bebê, né? Que o bebê já nasce muitas vezes com a intolerância à lactose, né? Não... Posso estar falando besteira, né, Nath? Depois você me corrige aqui, tá? Mas, assim, realmente é os primeiros sinais e como nos animais a pele e o intestino, ela se forma ali até os 18 meses de idade, então a gente tem que estar pensando que num paciente pequenininho, os primeiros sintomas alérgicos podem estar relacionados ao alimento. Nossa, que interessante, hein? Eu não sabia disso das patas. Pra mim também foi uma surpresa, porque você sabe que você falou uma coisa, Maria, é verdade, né? A gente hoje tem, como foi essa coisa da humanização dos pets, a gente meio que trouxe algumas coisas do ser humano para os animais, mas eles ainda são animais, né? Eles têm características muito únicas e são bem diferentes da gente, né? Gente, então né? tem que ter essa diferente situação. das nossas patas. Exatamente, tem que ter isso em mente na hora de cuidar do bichinho de estimação, né? Nossa, super legal. Até eu gosto de ver, né, o Insta da Mari, depois a gente pode até colocar aqui, né, Mari? Que você coloca, né, coçou, agendou, né? Coçou, marcou a consulta, porque é isso, ficou com muita coceira na orelha, né? Que você fala bastante. Orelhinha, e agora lambendo as patas, né? A lambedura, que é o jeito chique. Tem que agendar, olha só. Exato. Né? Muitas vezes o cão tá sofrendo e assim, tá num processo inflamatório que a doença alérgica causa e a gente achando que é só uma ansiedade, né? É porque as pessoas às vezes acham que assim, a pele, ela precisa ter lesão, ter ferida, e não precisa, né? Porque tem o que a gente chama de coceira sem lesão, né? O termo técnico é prurido alesional. Então o animal, ele pode coçar sim, mesmo sem ter lesão. Eu comparo um pouco com a dor de cabeça, né? A gente vai no médico, ele diz 0 a 10, quanto tua cabeça tá doendo? 3, mas o 3 para mim pode não ser 3 para outra pessoa, né? Sim. Então a coceira do animal é a mesma coisa, ele pode coçar sem ter lesão. Então a gente coçou a orelha, chacoalhou a cabeça, lambeu pata. Primeiro sintoma, sinal de alerta. Sinal de alerta. E aí, assim, em relação ao tratamento, Mari, eu acredito que é um tratamento um pouco mais longo, um pouco mais demorado. Então aí a tutora tem que ter paciência, porque é um tratamento, dependendo da situação, ele é pro resto da vida do bichinho, né? Perfeito, Eloy, é isso mesmo. É uma das coisas que eu falo, que pele não é fácil, não tem milagre, né? Mas extremamente longo e assim, o que permanece esse tempo mais estendido é porque, infelizmente, as pessoas demoram para procurar ajuda especializada. Então chega pra gente num nível tão avançado que aquilo ali vai demorar, obviamente. E quando a gente pega nesses primeiros sinaizinhos ali já discretinho, se a gente pega no início, poxa, tem chance às vezes, né, da gente manter um animal às vezes sem medicação, hidratação, tratamento tópico, um tratamento mais leve. Agora, 90% dos meus atendimentos já chega assim, peladinhos, com a pele mal cheirosa, inflamada, com o animal até com dor, com alteração de exame de sangue, inclusive, por conta do nível alérgico que o paciente chega, né? Olha só. Caramba. E tem algum teste, Mari, que a gente pode fazer além do de sangue? Tem, Nath. A gente faz... geralmente eu opto pelo prick test primeiro, né? Que é a sensibilidade dele. Adoro. Também faço. Adoro. É melhor, né?
Mas depois a gente pode até ver, Nath, porque assim, na veterinária a gente tem um problema, né? Eu não frustro os clientes com teste alérgico pelo seguinte, na verdade eu falo bem a verdade para eles. O teste alérgico alimentar, dar negativo no teste, aquele alimento, não significa que não seja, a gente tem que testar, né? Então, por exemplo, deu negativo para mandioca. Não significa que não seja. Eu vou ter que dar a mandioca para esse paciente e esperar a reação de 7 a 14 dias se ele tiver. Se não tiver, ok, vida que segue, pode comer a mandioca. Quanto ambiental e picadas, 100%. Então, se deu grama, é grama mesmo. Se deu pólen, é pólen. Se deu mosquito, é mosquito. Se deu pulga, é picada de pulga. Então, é só o alimento que a gente tem que ter um pouquinho de paciência. E aí que eu uso o teste sorológico muitas vezes para me ajudar. Que é o de sangue. Exato. Aí eu uso para complementar, porque daí a gente consegue ter uma base juntos, os 2 testes juntos, para poder chegar num diagnóstico. Mais o PET teste que a gente tem também, que é aquele que a gente cola no animal, né? Tá. No ser humano, acredito que cola nas costas, né? E no animal a gente cola no tórax. Porém, é até engraçado, mas assim, a gente tem que enfaixar muito eles, porque às vezes a gente coloca pedaço de comida e aí eles viram que eles querem comer o teste. Comer, com certeza. Natália, não vai ter jeito. A gente vai ter que trazer a Mari de novo. Vai. É muita coisa, é muita coisa. Acabou o nosso tempo falando de saúde de hoje, já terminou. Quando o papo é bom, vai embora. A gente nem percebe, né? Eu e a Eloy, a gente sofre aqui. Exato. Bom, é o seguinte, você que está acompanhando a Jovem Pan, @Natália Rezende Otorrino, lembrando que Natália não tem H, é uma Natália bem brasileira, Rezende com Z, Natália Rezende Otorrino, @Natália Rezende Otorrino. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fica à vontade para participar, para perguntar para a doutora Natália. Isso aí. E a Mari, por favor, qual o seu Insta, Natália? Manda pro pessoal aí, o meu Mariana. Insta é @Clinvet pelos e patas, tudo junto. Clinvet de clínica veterinária abreviado. Então, @Clinvet pelos e patas. Beleza, se você ficou com alguma dúvida, também pode mandar direto lá pra Mariana. Natália, a gente vai ter que trazer a Mariana de novo, vai ter jeito. Eu falei pra você que ela era animada. Não vai ter jeito, não Eloy, vai ter jeito. teve uma live nossa que durou, 1 hora, né, Mari? A gente lá e o pessoal perguntando e a gente falando. Foi uma loucura. Mas o papo é bom. Bom, mas aí a gente volta então quinta-feira que vem com o Falando de Saúde. A gente vai falar sobre pigarro, né, Natália? Pigarro, gente. Isso foi pergunta também dos ouvintes. Exatamente. Vamos esclarecer. Então, e aí, na quinta-feira que vem, então, 9 da manhã, aqui na Manhã da Pan, Falando de Saúde. Combinado. Natália, muito obrigado mais uma vez. Mariana, muito obrigado. Mari, valeu. muito obrigada. Que agradeço. Já tá convocada, viu? Tamo aí. Nem perguntei se pode, você vai ter. A gente já convoca antes aqui, tá bom? É um prazer, obrigada. Então tá bom, valeu mesmo. Agora são 9h19, é a Manhã da Pan.